Olá a todos e todas. Vamos dar início ao terceiro podcast da disciplina História do Oriente e do Ocidente, do século V ao XV. Nós estamos entrando nas semanas finais da disciplina desse semestre do ensino remoto emergencial e nesta semana estamos trabalhando com assuntos relacionados ao ensino escolar de História Medieval. Felizmente, nós temos na nossa universidade um colega que, além de se dispor a trabalhar o tema conosco nessa disciplina, é um especialista da área de ensino de história, com pesquisa voltada para o ensino escolar também de história medieval. Então, eu tenho o prazer de apresentar para vocês o professor Newton Muller Pereira, que é professor do Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de Educação, aqui da URGS. Professor Newton, como eu disse, tem atuado com temas relacionados ao ensino de história e, especificamente, também com questões relacionadas à Idade Média na escola. Eu destaco, por exemplo, um livro que ele publicou junto com um colega que hoje é professor no Colégio de Aplicação, o professor Marcelo Giacomoni, o livro Possíveis Passados, Representações da Idade Média no Ensino de História. Então, eu convidei o professor Newton para conversar conosco, naquele esquema dos outros podcasts que a gente já fez neste semestre. São apenas 4 perguntas, para que a gente tenha aí elementos para continuar problematizando o conteúdo da nossa disciplina. Então, Newton, muito obrigado por aceitar o convite e espero não te incomodar muito com as minhas perguntas. Imagina, é um prazer estar aqui e gravar esse podcast sobre ensino de história medieval, ou ensino escolar de Idade Média, né? Com todo prazer. Bom, então vamos lá. Em 2008, você publicou, como eu disse, o livro Possíveis Passados, com o nosso colega Marcelo Giacomoni, que à época era seu orientando, né, de iniciação científica. E aí a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é essa, né? Em que consistia a proposta daquele livro e quais foram os materiais que vocês consideraram durante o desenvolvimento daquela pesquisa? O livro, Possíveis Passados, Representações da Idade Média no Ensino de História, é resultado de um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa tinha como título Ensino de História, Medievalismo e Etnocentrismo, e foi levado a efeito uma parceria minha e com o Marcelo Giacomoni, que foi, como tu disseste, bolsista de iniciação científica, entre os anos de 2006 e 2008. E a proposta central ela era analisar as representações da Idade Média nos livros didáticos de história, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio. E a ideia aí, então, como diz o próprio projeto, o título do próprio projeto, né, pensar medievalismo e etnocentrismo, já naquela época era pensar um pouco esse processo de descolonização da Idade Média e da elaboração de uma crítica ao iluminismo e todos os seus outros construídos ao longo aí de 2, 3 séculos. Então, a análise se fez a partir de um conceito que construímos desde o pensamento de Michel Foucault, que chamamos de dispositivo de medievalidade. O dispositivo de medievalidade é um conjunto de enunciados articulados que tem uma história e que, de certa forma, é uma história longa e que produziram o medievo como o outro lado do iluminismo, o lado das trevas do iluminismo. Então, essa, digamos, já chamada e já ultrapassada Idade das Trevas, bom, talvez nem tanto nas aulas de história ainda, né? O livro ele faz uma rápida, então, genealogia dessa história, da história de criação desse dispositivo de medievalidade, ou do modo como o medievo foi construído pelos discursos que se sucederam desde a Renascença, passando pelo iluminismo, pelo romantismo e, inclusive, pelos livros didáticos de história ao longo do século XX e ainda no século XXI. Então, o estudo se pautou, do ponto de vista teórico, nesse conceito, dispositivo de medievalidade, a partir de Foucault,
pensando então uma história genealógica, mas também nos utilizamos muito da medievalística francesa, né? Ainda da medievalística francesa. As fontes básicas foram livros didáticos. E aí, nesse sentido, Marcelo e eu fizemos uma busca bastante significativa e bastante longa nos sebos de Porto Alegre e também nos valemos de uma biblioteca, de um acervo muito significativo da biblioteca da Faculdade de Educação, da URGS, que tem até hoje livros muito antigos e muito raros, didáticos, que foram utilizados aí nas escolas desde o início do século XX. Então, nós conseguimos acumular um material que hoje está no acervo do Laboratório de Ensino de História e Educação da URGS, lá no Colégio de Aplicação, de livros didáticos de história desde os anos 20 do século XX. Não? Então, daí para diante, a gente conseguiu montar esse acervo, estabelecer, portanto, as categorias de análise e tentar construir uma história desse dispositivo de medievalidade no âmbito da produção didática de história, especificamente dos livros didáticos. Então, o objetivo principal era pensar as descontinuidades que marcavam esse modo de escrever ou de criar ou de construir uma Idade Média no âmbito da sala de aula e, particularmente, dos livros didáticos. Então, um exemplo bem significativo e bem interessante disso é que, se nós pegarmos os livros a partir, sobretudo, dos anos 90, às vezes um pouco antes, nós vamos ver que já há elementos muito diversos e muito diferentes desse discurso da Idade das Trevas, ou daquela ideia de uma igreja monolítica e daquele modelo de que tinha invasões bárbaras, feudalismo e crise. Né? Então, nós vemos emergir aí, já nos anos 90, um espaço muito significativo para o Islã. Nós vemos emergir aí livros questionando a própria expressão Idade das Trevas, e nós vemos aí já uma utilização bastante significativa dos análises, de pensadores e de historiadores, de medievalistas ligados aos análises, notadamente Legoff. Temos também, ainda sem dúvida nenhuma, uma ideia generalizante de feudalismo, um modelo francês de feudalismo, mas nós conseguimos ver já a partir dos anos 90 e muito mais aí nos anos 2000, se não uma ruptura com aquele modelo ali, invasões, feudalismo e crise, nós conseguimos ver uma série de outros sujeitos, como as mulheres, os camponeses, os artistas, e outros temas, né, temas de caráter cultural, temos especificações do feudalismo inglês, da Península Ibérica e assim por diante. Então, nós temos aí bastante diferenças em relação àquilo que a gente consegue verificar lá nos anos 60, 70, né? Muito uso, por exemplo, de Henri Pirenne, por exemplo, e de toda essa historiografia. Então, o livro tenta fazer um pouco essa história descontínua aí do modo como a Idade Média foi criada na sala de aula. Certo. E aí, passando de 2008 para 2016. Em 2016, né, nós que ensinamos e pesquisamos e trabalhamos com Idade Média, e também os colegas e as colegas que trabalham com História Antiga, nós fomos surpreendidos com a proposta, né, da Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, que na sua primeira versão praticamente excluía esses domínios, né, antigo e medieval, do currículo de história na escola. Então, a pergunta que eu tenho para te fazer é como é que você interpreta esse movimento de exclusão e também o movimento de reação a essa exclusão que, de uma certa forma, levou à reelaboração da BNCC, né? Nós dois escrevemos um artigo juntos, publicado, em 2016, se eu não me engano, que a gente dizia que havia espaço para Idade Média na escola, mas eu queria ouvir a tua avaliação, passados aí alguns anos, então, do momento da exclusão e a reação que gerou a modificação da proposta.
Exatamente. Então, esse artigo, né, chamado A Idade Média nos Currículos Escolares, as controvérsias nos debates sobre a BNCC, 2016, sim, na revista Diálogos, né? Eu acho que tem dois movimentos importantes aí, bem difíceis e bem delicados. Um diz respeito à importância dos currículos de história em se redefinirem nos tempos atuais a partir das demandas sociais e identitárias contemporâneas. Então, se nós retrocedermos lá na primeira versão da Base Nacional Comum Curricular, foi essa primeira versão que causou, digamos, esse alvoroço, porque, afinal de contas, não havia ali Idade Média, não havia ali Antiguidade. Essa redefinição, ela se deu em função, ela está se dando ainda hoje em função de uma série de demandas, né? E essas demandas são muito sérias e muito importantes. Então, há alguns dias atrás, eu estava fazendo uma palestra num evento de colegas lá do Nordeste, de Pernambuco e de Alagoas, sobre a Idade Média na escola. Eu fiz uma provocação para eles, né? Eu disse o seguinte: olha, gente, talvez nesse momento seja sim necessário, se não tirar a Idade Média do currículo escolar, mas diminuir muito o espaço da Idade Média, que obviamente já é pequeno, já é exíguo, em favor de uma dívida histórica que a aula de história, que o livro de história, que os currículos de história tem ainda hoje com uma série de pessoas, de brasileiras, de brasileiros, de grupos, de povos que nunca habitaram esse espaço, ou seja, os currículos, os livros didáticos, as aulas de história, que nunca foram protagonistas, que às vezes sempre apareceram nesse espaço em posições absolutamente inferiorizadas e invisibilizadas. Negras, negros, indígenas, mulheres, todos esses processos em função de produção curricular, de consideração e de visibilidade desses povos, desses grupos, dessas pessoas nos currículos, tem a ver com reparação, tem a ver com políticas afirmativas, tem a ver com o fato de que vivemos num momento de que, sim, é necessário dar visibilidade para povos, para pessoas e para grupos que nós não dávamos visibilidade. Então, nesse sentido, aquela primeira versão da Base Nacional Comum Curricular, além de problematizar a velha história de história antiga, média, medieval, medieval, moderno, contemporânea, a história quadripartite, ela também questionava a centralidade da Europa e de todos os conteúdos, enfim, canônicos, digamos assim, sobretudo essa ideia de uma herança grega ou de uma herança medieval que nós teríamos até os tempos atuais. E aí dando maior ênfase aos povos latino-americanos e aos povos africanos. Então, esse é um elemento muito importante que nós não podemos deixar de pensar nos tempos atuais. Então, e aí eu me lembro que naquela época as razões da contestação da falta da Idade Média e também da Antiguidade não me pareciam muito nobres. Eu vou lembrar de dois elementos assim bem importantes. Um deles dizia respeito à ideia de que a Idade Média era necessária porque haveria uma continuidade entre o Brasil e a Idade Média. Ou seja, a Idade Média era necessária porque, afinal de contas, não apenas ela era a infância das nações, mas porque também todos nós teríamos uma origem medieval. E eu creio que, certamente, a ideia de longa Idade Média contribuiu muito para isso. E, indubitavelmente, essa noção de que nós somos continuidade daquela Idade Média, sobretudo ocidental, é uma marca da colonialidade, é uma marca do colonialismo e é uma marca da colonialidade do nosso pensamento, dos nossos currículos, da nossa aula de história. Então, eu acho que esse não era o modo adequado de dizer, bom, a Idade Média é importante nos currículos de história. A segunda razão que era levantada, que era, me parece, a mais perigosa de todas, eram aqueles que entendiam que era necessário manter a Idade Média no currículo, porque
esse era um saber universal que todos deveriam aprender. Ora, não é isso. Nós sabemos que esses saberes universais são criações absolutamente contingentes e de poder de um pensamento eurocêntrico, de um pensamento eurocentrado, que nos disse que nós não apenas temos uma origem ou grega ou medieval, como também devemos estudar tudo aquilo que eles fizeram e que eles produziram, porque seriam conhecimentos de caráter universal. Então, eu acho que essas duas vertentes são tributárias de um pensamento eurocêntrico e iluminista, e que nem ajudam a pensar a Idade Média, a pesquisa medieval, a medievalística como um todo, e nem ajudam a sala de aula. Entretanto, a segunda questão, que diz respeito a esse movimento aí da primeira versão da Base Nacional Comum Curricular, é que a exclusão, e eu acho que trabalhamos um pouco com isso nesse artigo, a exclusão da Idade Média da BNCC se fez sobre a ideia de que aprender história tem a ver com aprender com algo próximo, com algo reconhecível e identificável. Ou seja, de certa forma, a aprendizagem em história estaria reduzida à possibilidade de identificar o passado ensinado, ou o conteúdo ensinado, à realidade dos estudantes no momento presente. Eu penso bastante diferentemente disso. Não que a aprendizagem em história não deva incluir, e deve, acho que não tem nenhuma dúvida disso, as relações de pertencimento, ao conhecimento de si mesmo, do seu mundo, da história do tempo. Não há nenhuma dúvida que isso é extremamente importante. Mas eu penso que a aprendizagem histórica também se dá com a diferença. Com a diferença. E eu acho que esse elemento aí foi objeto de discussão desse artigo, além da questão das reminiscências e das residualidades medievais. Mas, então, para fortalecer o argumento, aprender história, além de se dar por esse processo de identificação, que é algo absolutamente necessário, ele se dá pelo estranhamento e pela diferença. Então, a aprendizagem com a experiência de outros tempos, de outros povos, diferentes e estranhos, talvez seja aquilo que mais permite a ampliação dos recursos conceituais, das experiências de vida, dos problemas, dos modos de resolver problemas, que permitem aos nossos alunos, então, ao ter contato com essas diferenças todas, ampliar o seu mundo e ampliar as possibilidades de criar e resolver problemas no seu mundo. Então, nesse sentido, a Idade Média tem sim lugar nos currículos de história. E tem um lugar bem significativo nos currículos de história, porque nós temos muito a aprender com a Idade Média. Se talvez a gente tenha pouco a aprender com aquela Idade Média modelar, lá que constituía um grande sistema que iniciava com as migrações germânicas e terminava com a crise, nós temos muito a aprender com a experiência de mulheres, de heresias. Nós temos que aprender muito com aquilo que eu tenho chamado de história menor e que nos permite, então, ver a Idade Média como não um modelo, um sistema único, mas como um conjunto múltiplo de temporalidades singulares que podem ampliar, sem dúvida nenhuma, o modo como olhamos para o passado, para nós mesmos e o modo como construímos o futuro. Baita aula que deu aí agora, muito bom te ouvir. E aí, para encerrar, Newton, então, pegar a sua experiência e agora também, né, atuando no nosso curso de mestrado profissional em História, queria saber de ti se você percebe se há espaço para pesquisa sobre o ensino de História medieval e que tipo de caminho, digamos assim, você poderia indicar para as alunas e para os alunos que vão ouvir essa nossa conversa, que tem interesse em pesquisar o ensino de Idade Média, né? A gente já falou aqui de livro didático, que tipo de... Já falou de legislação, né? De uma base normativa, de currículo, que tipo de outras formas de se pesquisar o ensino de História medieval você consegue apontar aí para nós? Então, até antes de
sugerir as outras formas, é interessante que, por exemplo, nós vemos na graduação muitos TCCs que tematizam os estudos medievais. E no Prof-História, enfim, que são professores que estão em sala de aula e que estão aí num curso muito bonito de mestrado, e pensando essa sala de aula, tem muito pouco. Né? Em verdade, eu tenho recém agora uma orientanda que quer trabalhar com Idade Média, que está, enfim, envolvida nesses estudos, por exemplo, no caso dela, sobre a questão das mulheres na Idade Média. E aí eu acho que tem, pelo menos, duas questões muito significativas que fazem com que, às vezes, boa parte dos professores olhem pouco para a Idade Média e também tem um pouco interesse em pesquisar o ensino de Idade Média. E uma delas é alguma coisa que eu acho que já referi lá no início, que é o que eu tenho chamado de urgência do presente. Parece que as nossas salas de aula têm, nesse momento, uma urgência do presente, de explicar o presente, de entender o presente, de combater os negacionismos, os racismos, as homofobias todas. E na leitura de boa parte das pessoas, parece que isso não envolve aprender Idade Média. E o que me parece absolutamente equivocado, porque aprender Idade Média, sim, me permite questionar não apenas esse presente terrível aí, como pensar possibilidades de futuro, como acabei de dizer. Mas, de qualquer modo, eu acho que essa urgência do presente, às vezes, ela é extremamente importante, ela dá um valor significativo para a aula de história, e a aula de história tem um compromisso, sem dúvida nenhuma, com isso tudo que está acontecendo, mas, às vezes, nos sufoca e nos impede de ampliar o mundo, né? De ampliar a vida, de ampliar a nossa potência de aprender com os outros. Né? E a segunda questão é que é recente ainda, sobretudo na graduação, a pesquisa em Idade Média, os eventos e assim por diante. Então, eu creio que aqui na URGS, por exemplo, somente a partir da entrada do Rivair e depois da Cibele, depois do Igor, lá no curso de História, é que nós temos mais envolvimento e mais vontade, mais gosto, inclusive, e mais pesquisa sobre Idade Média. Bem, então, a pesquisa sobre o ensino, né, que eu iniciei a fazer aí em 2006 e que culminou talvez com uma das primeiras obras, não sei se tinha outra na época, creio que não, a gente fez levantamento, com o livro Possíveis Passados, ela mostra, então, a potencialidade de pensar a aprendizagem em história a partir da Idade Média. Bom, então, eu acho que a minha leitura está um pouco esgotada em termos de livros didáticos. Eu não vejo mais muita potencialidade. Também já escrevi bastante sobre isso, mas eu acho que analisar livro didático ainda é uma saída, mas talvez não tão criativa quanto outras possibilidades. Eu acho que um trabalho mais de etnografia é interessante. É interessante estar na sala de aula, é interessante criar estratégias provocativas com os alunos para ver como eles respondem, como eles reagem aos temas medievais e como os temas medievais podem levantar questões do mundo de hoje. Eu estou falando isso porque ano passado nós desenvolvemos uma pesquisa sobre imaginação e ensino de história e imaginário medieval, e nós fizemos um trabalho com os alunos, uma pesquisa participante, uma pesquisa etnográfica também, em que todas as quintas à tarde estávamos lá, eu, Marcelo, Leonardo, Jean e Alice, bolsistas, professores, e tínhamos 14 estudantes de quinto e sexto ano, não, sexto e sétimo ano, e a partir daí nós provocávamos os estudantes com o que chamamos de ateliê de criação, e então trabalhamos questões como mulheres, como a leitura sobre o que era a idade, sobre o que eles entendiam sobre a Idade Média, a diferença da construção
do conceito medieval e do conceito moderno, trabalhamos com questões de bruxaria. Então, foi bem interessante. Então, eu estou apostando muito, hoje em dia, em pesquisar o ensino de Idade Média. Na verdade, estou pensando em pesquisar mais a aprendizagem sobre Idade Média a partir de um trabalho etnográfico, a partir de um trabalho que se volta à sala de aula, que permite que o pesquisador esteja em sala de aula, que permita que ele consiga dialogar com os alunos, escutar os alunos, produzir materiais de imagem, de texto. Então, para a gente conseguir entender, afinal de contas, como a Idade Média faz parte da nossa vida, de que modo ela faz parte, se como pura diferença, se como residualidade, se como continuidade, né, se como anacronismo e etc. e tal. Eu acho que isso me parece que é a potencialidade mais significativa hoje para pesquisar a Idade Média na sala de aula. Eu acho que uma coisa bem importante é pensar os temas, portanto, a pesquisa em ensino ou aprendizagem de Idade Média na sala de aula, ela deve estar bastante atenta à historiografia medieval, à medievalística como um todo. A medievalística tem se voltado não apenas para a antropologia histórica já há muito tempo, mas nos tempos atuais a essa discussão da descolonização, a essa discussão do medievalismo. Então, e essa é uma outra corrente bem importante de pensar a potencialidade dos medievalismos para aprender conceitos históricos na sala de aula. Então, falo aí do cinema, que já é explorado há um bom tempo, mas, sobretudo, dos jogos, da música, das séries de televisão e das séries em stream e assim por diante. Bom, professor Newton, muitíssimo obrigado pelas suas contribuições. Certamente os alunos e as alunas da disciplina vão, a partir das tuas palavras, né, começar a olhar também para o ensino de Idade Média, não apenas como algo restrito à prática pedagógica, voltado, por exemplo, só para quem está matriculado no curso de licenciatura, mas também como um campo que pode ser bastante explorável e fértil, digamos assim, para quem quer fazer uma pesquisa mais tradicional, né, sem considerar aqui, obviamente, não estou dizendo que professor e pesquisador são coisas separadas, porque não existe isso é uma falácia, né, não existe professor que não seja pesquisador, independente do nível de ensino que essa pessoa atua. Então, assim, muitíssimo obrigado, Milton, espero poder contar contigo em outras situações. Eu vou divulgar para os alunos não só a nossa conversa, mas também esses artigos mais recentes que você publicou, não só sobre Idade Média e ensino de história, mas também sobre a BNCC, porque eu acho que é bastante importante eles irem se inteirando já desde o início do curso. Então, muito obrigado. Legal, eu que agradeço também. Achei muito bom participar e muito bom falar. As perguntas foram muito legais. Valeu. Então, valeu. Até mais então, pessoal.